Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, hoje, faremos o nosso último episódio desta série. Concluiremos o 4º livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte da obra, que trata dos exemplos, no capítulo 8º, quando Kardec nos traz exemplos de expiações terrestres, casos. Nosso último caso será de Joseph Maître. Joseph Maître, cego, é o título. Joseph Maître, cego. Era a sua condição, não é? E Kardec começa, como sempre, apresentando aqui a nossa personagem. Personagem, essa pessoa, né, que realmente existiu, existiu, era conhecido, e depois da sua desencarnação foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. Então, vejamos, Kardec nos diz: Joseph Maître pertencia à classe média da sociedade. Gozava de um modesto bem-estar que punha-o ao abrigo da necessidade. Então, não passava necessidades. Seus pais deram-lhe uma boa educação e destinaram-no à indústria. Porém, aos 20 anos, bem jovem, não é? Tornou-se cego. Morreu em 1845, por volta dos 50 anos. Uma segunda enfermidade veio atingi-lo 10 anos antes da sua desencarnação. Ou seja, ele ficou cego aos 20, morreu aos 50, ou seja, foram 30 anos de cegueira, mas aos 40 ele também ficou surdo. Tornou-se completamente surdo, de sorte que as suas relações com os vivos não podiam ocorrer senão pelo toque, porque ele não ouvia e não via. Podia falar, mas não podia ouvir. Não mais ver já era bem penoso, mas não mais ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo gozado de todas as suas faculdades, até os 20 anos, não é? Deveria, melhor ainda, sentir os efeitos dessa dupla privação. Porque aquele que nasce nessa condição, nasce cego, nasce surdo, deficiente visual, não é que chama? Mas os surdos são surdos mesmo. Aqueles que já nascem assim, sofrem menos. Quando se tem e se perde, sofre-se mais. Não mais ver era bem penoso. Sim. Aquele que havia gozado de todas as faculdades até os 20 anos deveria, melhor ainda, sentir esse efeito da dupla privação, que pudera merecer-lhe essa triste sorte. Ou seja, o que fez para merecer essa triste sorte? Não fora a sua última existência, como Joseph Maître, porque a sua conduta sempre foi exemplar. Era um bom filho, de um caráter doce e benevolente, e quando se viu, por acréscimo, privado do ouvido, da audição, aceitou essa nova prova com resignação e nunca murmurou uma queixa sequer. Seus discursos denotavam uma perfeita lucidez de espírito e uma inteligência pouco comum. Ele era muito inteligente e falava, fazia preleções, mas não via nem ouvia. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com seu espírito, chamando-o, quer dizer, foi evocado, recebeu dele a comunicação seguinte em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Então, esta comunicação foi recebida em Paris em 1863.
lembrando que ele morreu em 1845. Quer dizer, quase 20 anos depois essa comunicação, não é? E ele diz, Joseph Mettley, desencarnado agora: meus amigos, eu vos agradeço por vos lembrardes de mim, embora talvez isso não pensasseis, senão esperáveis tirar algum proveito de minha comunicação. Então, realmente, ele foi evocado para poder trazer uma lição através do seu depoimento, não é? Mas sei que o motivo mais sério vos anima, por isso entrego-me com prazer ao vosso chamado, uma vez que me fazem o obséquio de me permitir, feliz, por servir a vossa instrução. Possa meu exemplo juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Continua. Vós me conhecestes cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Eu vou contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Então não foi nessa encarnação que foi a primeira vez que ele veio sem ver no corpo físico. Numa existência anterior, que ocorreu no começo do último século, ou seja, no início do século XVIII, 1700 e pouquinho, tornei-me cego com a idade de 30 anos em consequência de excessos de todos os gêneros, que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram meus órgãos. Já era uma punição por abusar dos dons que recebera da providência divina, porque era muito dotado de muitas faculdades. Mas em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa de minha enfermidade, disso acusei a mesma providência divina, na qual, de resto, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, dizendo que se ele, Deus, existisse, deveria ser injusto e mau. Uma vez que assim fazia sofrerem as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário, de não ser como tantos outros miseráveis cegos, obrigado a mendigar pelo meu pão. Mas não. Eu não pensava senão em mim e na privação das alegrias que me era imposta. A privação, né? Imposta a ele. Sob o império dessas ideias e de minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente, insuportável, em uma palavra, para aqueles que me cercavam. A vida era doravante, sem objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma ilusão. Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, que a cura seria impossível para ele, resolvi dar fim mais cedo à minha vida e me suicidei. No meu despertar, ai de mim, estava mergulhado nas mesmas trevas em que estive durante a vida. Entretanto, não tardei a reconhecer que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas que era um espírito cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Em vão tentei me furtar para mergulhar no nada. Eu me chocava com o vazio. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvira dizer, estaria, pois, durante a eternidade nesta situação? Quer dizer, como é que uma vida eterna, eu estava cego e morri e continuo cego? Mas não faz sentido para ele. Esse pensamento era terrível. Eu não sofria nada, mas dizer-vos os tormentos e as angústias de meu espírito é coisa impossível. Então, era uma dor moral. Quanto tempo isso durou? Não sei dizer. Mas quanto esse tempo me pareceu longo. E ele continua, exausto, estafado,
Fiz, enfim, um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior caía sobre mim. Disse a mim que se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me, e implorei a sua piedade. Inteligente ele, não? À medida que eu pedia e que meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel posição era um fim. Enfim, a luz se fez. O meu arrebatamento foi extremo, quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam radiosos no espaço. Quis seguir as suas pegadas, mas uma força irresistível deteve-me. Então um deles disse-me: Deus, que desconhecestes, teve conta do teu retorno a ele e permitiu-nos dar-te a luz, mas tu não cedeste senão com o constrangimento e a, a ruína. Se queres, daqui para frente, participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade de teu arrependimento e de teus bons sentimentos em recomeçando a tua prova terrestre, ou seja, reencarnando, em condições onde estarás exposto a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova, essa nova existência será ainda mais difícil do que a primeira. E ele responde: aceitei prontamente, prometendo-me muito não mais fracassar. Portanto, retomei sobre a terra na existência que conheceis, como aqui o nosso Joseph Maître. Não tive dificuldade em ser bom, porque não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus, e Deus puniu-me. Para aí retomei, com a fé inata. Então ele já nasceu se permitindo, não é? Não mais bloquear o que ele definitivamente já tinha descoberto, não é? Sua fé em Deus. Para aí retornei com a fé inata. Foi por isso que não murmurei, ou seja, não me revoltei, não falei mal, não reclamei. Não murmurei mais contra Deus e aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que deveria ter a sua fonte na soberana justiça. Eu não sei o que está acontecendo, mas com certeza Deus sabe e eu creio em Deus. Ponto. O isolamento em que me encontrei nos últimos anos nada tinha de desesperante, porque eu tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Deus me foi muito proveitoso. O isolamento, né? Porque ele não via, não ouvia. Então ele estava isolado dos estímulos visuais e também dos estímulos auditivos. Então esse isolamento me foi muito proveitoso, porque durante essa longa noite, onde tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o eterno e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando chegou o fim do meu exílio, ou seja, o fim da sua encarnação, o exílio neste corpo de carne, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres, que nada tem com os prazeres mundanos, não é? A comparação com o passado fez-me achar relativamente a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus. Mas, quando olho para frente, vejo quanto estou ainda longe da felicidade perfeita. Eu expiei, me é necessário reparar agora. Minha última existência não foi proveitosa senão para mim unicamente. Espero logo recomeçar uma nova existência, em que poderei ser útil aos outros. Isso será a reparação da minha
E isso será a reparação da minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, meus amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer alguns de meus irmãos encarnados e evitar-lhes o lamaçal onde caí, terei começado a quitar a minha dívida. Joseph. E aí nós temos uma pequenina palavra de 3 letras que Kardec coloca. Fim. Terminamos aqui a minha edição do Instituto de Difusão Espírita, a IDE, né? O Céu e o Inferno. A minha tradução é de Salvador Gentili. É isso. É isso, meus amigos. Estamos terminando aqui o nosso projeto 15 minutos da obra O Céu e o Inferno, profundamente gratos. Aprendemos muito e com certeza é uma obra para ser. Confesso que já estudei várias partes, mas nunca tinha lido de fio a pavio. Então, confesso também que a parte da doutrina católica sobre o inferno foi um dos textos mais dolorosos que eu tive contato nessa existência. Não foi um estudo fácil, mas foi um estudo riquíssimo. Eu sou muito grata por termos podido estar compartilhando aqui esse estudo juntos. Quanto mais estudarmos, mais entenderemos, mais desenvolveremos, mas isto é um trabalho que vamos fazendo cada um de nós, não é? É isso, meus queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Muita paz.